do fato até 5 vezes o valor desse salário. Podendo, inclusive, se esse valor não for suficiente, ser até triplicado, tá? Mas o valor do dia multa, de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, até 5 vezes o valor desse salário. Só isso. 49, parágrafo 1º do Código Penal. Segunda questão. Qual o sistema da dosimetria da pena adotado pelo Código Penal brasileiro? Sistema trifásico. Era só isso que eu queria que respondesse. Está lá no artigo 68 do Código Penal. Sistema trifásico. Tá? Se eu não me engano, acho que teve gente que colocou dividido em 3 fases. Primeiro, pena base, depois atenuante agravante, depois causa de diminuição, causa de aumento. Considerei na boa, sem problema algum. Tá? E a terceira e última questão era pedir para citar 4 agravantes, era isso? Espera aí. 4 agravantes. E aí a gente tem tanto lá no artigo 61, né, quanto no 62. Só ver aqui. E aí o que não faltava para citar só 4. Perfeito? Reincidência, motivo fútil ou torto, facilitar, segurar, traição, emboscada, veneno, fogo, contra ascendente, descendente, criança, contra maior de 60 anos, embriaguez pré-ordenado, uma opção de coisa. Quem promove, organiza ou coopera, né, dirige a atividade, coage ou induz um outro a cometer o delito. Então, tinha uma infinidade de agravantes. Artigo 61 e artigo 62 do Código Penal. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Nossa prova. A prova, eu vou responder, eu vou ler a questão e vou responder a resposta com a resposta correta. Eu não posso dizer que a questão que eu vou ler é a primeira questão e que a resposta é letra A, tá bom? Porque pode ser que para a questão que eu vou ler seja a terceira e a resposta seja D de dado. Para outra questão é a primeira e a resposta é B de bola. Então eu vou ler a questão e dizer qual é a resposta que deveria ter sido marcada e como deveria ter sido respondido. Tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, só para confirmar, para a gente não falar besteira. Pronto, beleza, é isso mesmo aqui. Deixa eu ler. Essa questão aqui, essa primeira questão. O critério judicial legalmente estabelecido para a fixação da pena pecuniária na parte geral do Código Penal vincula o juiz à observância principalmente quanto à situação econômica do réu. Está lá no caput do artigo 60. Deixa eu só ir lá.
Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu, que é aquela situação que a gente conversou, né? Poxa, professor, o cara é pobrezinho, eu vou ter que aplicar a pena de multa para ele? Vai. Uma das características da pena é a inderrogabilidade, não tem como abrir mão da aplicação dela. Se ela está combinada, se ela está prevista, se ela está disposta no tipo penal, tem que aplicar. Agora, como o cara é pobrezinho, o que a gente pode fazer? Levar em consideração a situação econômica e aplicar o dia multa no menor valor possível. Se o cara é muito rico, aplicar esse dia multa no maior valor possível, né? Tendo uma proporcionalidade para poder que ele fazer com que ele sinta efetivamente que isso é uma pena, né? Que ele está cumprindo. Tá bom? A segunda questão fala: assinale a opção correta. Qual é a opção correta? Para se caracterizar a reincidência na prática de novo crime, é necessário que haja trânsito em julgado da sentença condenatória por prática de crime anterior. Beleza. A gente só pode falar em reincidência se antes houver, antes da prática desse outro crime, uma condenação anterior transitada em julgado. Está lá no artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que é no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Então, para ter reincidência, é preciso que haja, antes do cometimento desse novo crime, o trânsito em julgado do crime anterior. Fechou? Tá? Terceira questão. Para a fixação da pena, quando de sua dosimetria, resposta correta. O CP vigente adota o sistema trifásico, no qual, primeiramente, o juiz fixará a pena base nos termos do artigo 59 caput do CP, após analisará as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Artigo 68 do Código Penal. Está lá? Dizendo exatamente qual é a forma, né, da gente fazer a dosimetria da pena. Quarta questão. Pedir para me citarem, cite duas características das penas. Duas características das penas. Das penas. Legalidade, anterioridade, pessoalidade ou personalidade, a mesma coisa. Proporcionalidade, inderrogabilidade, individualização da pena, tudo isso é característica da pena, tá? Teve gente que se confundiu e falou sobre pena restritiva de direito. E ela é autônoma. Cite as características das penas. Aí botou autônoma e substitutividade. Isso é uma característica restritiva de direitos, mas não das penas. Não pedi especificamente de uma, né? Que eu aceitaria sem problema algum. Obviamente ela é autônoma e obviamente ela substitui, a substitutividade. Mas se fosse só para restritiva de direitos, eu pedi característica das penas, né, como um todo. Tá? E aqui está a questão, pedir, cite duas causas de conversão da pena restritiva de direitos do tipo prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade. Isso aí está lá na LEP, no artigo 181, parágrafo 1º. Tá? O que é que diz lá no 181, parágrafo 1º? Bora, dona internet.
Estou na internet, sua linda. Por favor. Lá no finalzinho da LEP, 181. O que diz? 181, parágrafo 1º, 181. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45, 6 do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando condenado. 5 hipóteses. Não foi encontrado por estar no lugar incerto e não sabido, por desatendente de uma ação por edital, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave, sofrer condenação por outro crime a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Pronto, só precisar de 2 hipóteses. Das 5 que a gente tem, tá? Teve gente também que não prestou atenção direito e veio falar das penas, que as penas são privativa de liberdade, restiva de direito, de multa. E falou também, inclusive, teve gente até que falou da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Só precisa entender que o instituto da substituição é totalmente diferente do instituto da conversão. Tá? Lembrem-se disso. Substituir é uma coisa, converter é outra coisa. Aí teve gente que confundiu, para a gente não errar mais, tá bom? Alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquila a prova, tranquila a atividade, nada de mistério, tudo que a gente conversou, eu coloquei, tá? Tanto na atividade quanto na prova. Como eu falei para vocês desde o começo, meu objetivo não é matar ninguém, é fazer simplesmente com que vocês tenham noção do que vocês vão olhar à frente no dia a dia para quem estiver trabalhando com direito, saber pelo menos onde buscar as coisas, a resposta. Se puder, todo mundo, o cara já sair com tudo na cabeça, no cérebro, eu vou ficar feliz demais. Né? Então, lembrem-se disso. E é uma das coisas que me deixa feliz. Eu me lembro uma vez, teve um concurso, não sei de onde, de um aluno daqui, de Teita Marvel, quando eu fiz a prova lá do concurso, que eu li a questão, parecia que eu estava te vendo na minha frente falando do assunto. Ele disse, professor, quero que tu tenha acertado. Acertou? Ele disse, eu acertei. Então, isso me deixa muito feliz, né? Ou seja, rendeu, né? E aí não é só do professor, isso é também do aluno. E às vezes tem um professor bom, tem um aluno bom, ótimo, maravilha. Às vezes tem um professor bom, um aluno ruim, isso é horrível. Às vezes tem um professor horrível, um aluno bom, né? Professor, Oi. Você poderia repetir novamente as características das penas? As características das penas? Isso. Que é para citar duas características das penas. Legalidade, anterioridade, pessoalidade ou personalidade, tanto faz como tanto fez, quem colocou pessoalidade ou colocou personalidade é a mesma coisa. Se eu não me engano, acho que a maioria esmagadora, botou personalidade, sempre também, claro. Proporcionalidade é outra característica. Inderrogabilidade, tá? Individualização da pena também, apesar de eu não ter falado, mas é uma característica. Inclusive, se eu não me engano, lembrei agora, teve alguém que começou a falar, eu acho que das características, começou a falar certinho e depois falou além do que devia, se enrolou e falou besteira. 6-0 na questão. Quem fala muito e fala besteira, mete os pés pelas mãos. Então,
Errou. Errou! Viu? Tivesse limitado a responder o que foi perguntado, estava beleza. Mas não, aí foi falar além da conta. Respondeu o que não foi perguntado, ainda respondeu errado. Se tivesse ao menos respondido, pediu 2 características e falou 5, e as outras, eu só considero as 2 primeiras que vieram como resposta. Vieram 3 certas, beleza, maravilha, não tem problema. Agora, fala mais, lá me fala besteira, aí, nenhum pontinho na questão. Pronto? Beleza? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo em relação à resposta, às características? Beleza. Então, atividade respondida, prova respondida. Só lembrando que de ontem para hoje, ontem eu comecei e hoje eu terminei de corrigir as provas de vocês. Tinha esquecido por completo. Inclusive, ontem dando aula eu também tinha esquecido de corrigir de uma outra turma. Professor, mas o senhor não corrigiu a nossa prova. Eu disse, meu patrão nem diz isso. Quando eu fui ver, realmente eu não tinha corrigido. E aí, mas aí eu respondi com eles a prova, e na mesma hora, depois que eu terminei a aula, 9 horas da noite, 9h30, eu fui corrigir a prova deles, terminei e comecei a de vocês e terminei hoje de manhã. Tá, gente? Qualquer coisa, tá? É só chamar lá pela plataforma nas mensagens, ou passar um e-mail de vocês, ou do próprio e-mail da turma para mim, para revisar qualquer questão, se quiser alguma coisa, ou aqui em sala de aula, não tem problema. Tá bom? Na boa. Poxa, Marvin falou isso, mas eu não estou concordando. Vou perguntar para ele por que mesmo está errado isso aqui. Não tem problema não. Passa uma mensagem pela plataforma, um e-mail, seja lá o que for. Ah, professor, mas eu não quero passar do e-mail da turma. Eu vou passar do meu pessoal para o seu e-mail pessoal, tá bom? Tá bom, não tem problema não. Quanto antes fizer isso, melhor, porque eu vou passar já para o sistema de notas, né? Tanto as notas quanto as faltas. Tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos começar a falar do conteúdo do segundo bimestre, né? A gente começa a falar do concurso de crimes. Semestre passado, se viu o concurso a gente viu o concurso de pessoas, né? Autoria, coautoria, participação, viu isso? E agora a gente vai falar do concurso de crimes, tá? Ou seja, quando há a prática de 2 ou mais crimes. Como é que a gente resolve a pena desse cidadão que comete 2 ou mais crimes? Diz, professor, quando o cara comete 2 ou mais crimes, a gente vai somar as penas dele, como é que faz? Exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Então, na verdade, por óbvio, quando a gente fala em concurso de crimes, é porque é a prática de mais de um crime, ou seja, no mínimo 2 crimes praticados, né? 2 delitos que são praticados. E aí, dependendo da espécie de concurso que a gente reconheça, a gente vai aplicar um deles. São 3 espécies de concurso de crimes, tá? Vou falar os 3 aqui rapidinho, e aí a gente vai falar especificamente de cada um. A gente tem o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Tá bom?
seja, onde existe a prática de 2 ou mais crimes. Concurso material, concurso formal, crime continuado. Maravilha? O primeiro deles está lá no artigo 69 do Código Penal, que é o concurso material, também chamado de concurso real. Concurso material ou real. O que diz o 69 do Código Penal? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, tá? Então, beleza. Como é que funciona aqui? Olha só. Olha o que ele diz, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. Significa dizer mais de uma ação, no mínimo 2, né? Ou no mínimo 2 ações, ou no mínimo 2 omissões, ele pratica 2 ou mais crimes. Claro, tem que ser 2 ou mais. Se é concurso de crime, não pode ser 1 ou mais, tem que ser 2 ou mais, né, crimes. Então, olha só. 2 ações ou omissões para 2 ou mais crimes. Certo? 2, 2. E aí esses crimes, eles podem ser idênticos ou não. Como é que a gente aplica a pena desse cidadão que cometeu o crime, onde ele praticou 2 ações ou 2 omissões, e teve como resultado 2 ou mais crimes? A gente aplica cumulativamente as penas. Significa dizer o quê? Que a gente vai somar as penas. Exemplo. Marvel praticou o crime de furto e um crime de estupro. Tá? Contra essa pessoa. Marvel vai responder por furto, por estupro. Eita, Marvel, então peraí. Tu praticaste a ação do furto, a conduta do furto, uma ação, e praticaste a conduta do estupro. Ou seja, foram 2 ações. E tiveste como resultado 2 crimes, né? O crime de furto e o crime de estupro. Beleza? Ixi, então peraí. Se são 2 ações e 2 crimes como resultado, e 2 crimes, isso é concurso de crimes, como é que a gente vai resolver essa pena final de Marvel? Muito simples. A gente vai somar, vai cumular as penas dos crimes que Marvel praticou. Então, como é que funciona? Obviamente, numa sentença, uma decisão condenatória, né? No acordo. Vai preparar o relatório, dizer o que foi que aconteceu, como aconteceu, que dia que aconteceu, o que o cara está alegando na acusação, o que o cara está alegando na defesa, o que teve de produção de prova, passa para a fundamentação e vai dizer, olha, furto é isso. E efetivamente aconteceu isso, isso e isso. Estupro é isso. A vítima não quis, aconteceu isso, isso, estupro. Parte dispositiva. Por todo exposto, condena o Marvel nas penas do furto e do estupro. Passo a dosimetria da pena do crime de furto. Vai lá. Maravilha. Pena base para o crime de furto em relação ao réu Marvel. Culpabilidade, antecedente, conduta social, blá, 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 aquela coisa toda. Pena base, vou ver se tem atenuante, vou ver se tem agravante, né? Vou ver se tem alguma que prepondera mais do que a outra. Passo lá a dosimetria, soma, subtração, beleza. Passo para a terceira fase, encontro um resultado no final da segunda, passo para a terceira fase, se tem causa de diminuição, se tem causa de aumento, se não, pena do furto, sei lá, 2 anos. Beleza, 2 anos de reclusão. Passo fazer a dosimetria do crime de estupro.
Pena base, assim, assim, assado, atenuante, agravante, causa diminuição, causa de aumento. Pena do estupro, 6 anos. Como tenha havido o concurso de crimes na modalidade concurso material, tenho como pena final e definitiva de Marvel, né, do réu, 8 anos de reclusão. 2 do furto por 6 do estupro. 8 anos de reclusão. Definição do regime, né? Em regime semiaberto, né? Mais de 4 até 8 semiaberto. Perfeito? Maravilha? Não vai caber a substituição. Cabe a substituição para o furto, quando eu fizer a dosimetria, mas não cabe para o estupro. Né? Mais de 6 anos, mais de 4 anos. O furto cabe. Sem violência, até 4 anos, doloso, culpabilidade antecedente, favorável a essa substituição. Mas não cabe para o estupro. Então, pena final, 8 anos é a pena de Marvel, onde não vai ter como substituir. Ótimo, maravilha. Pronto, acabou. Esse é o resultado de uma pena quando se tem concurso material ou real, né, de crimes. Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender? Teve concurso de crime, 2 ações ou omissões para 2 ou mais crimes, como é que a gente faz? Soma as penas dos crimes. Tá? É o que a gente chama de sistema da cumulação de penas, né? Ou critério da cumulação de penas. Perfeito? Tá? Tranquilo, gente? Vai somar. Maravilha. Com detalhe, a doutrina classifica o concurso material em concurso material homogêneo e concurso material heterogêneo. O concurso material homogêneo é onde a gente tem como resultado crimes homogêneos, né? Crimes idênticos, crimes iguais. Por isso, concurso material homogêneo. Aí eu cometi 2 ações e 2 furtos. Isso, então, concurso material homogêneo. Foram 2 vítimas, 2 ações e 2 estupros. Concurso material homogêneo. Ou então, o concurso material heterogêneo, né? Diferente. Os crimes são diferentes, os crimes não são iguais. Ah, cometi o furto e cometi o estupro. Concurso material heterogêneo. Tá bom? Doutrina classifica assim. Beleza? Alguma dúvida, gente? Parte. Oi, 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 oi. Ah, tá, tranquilo, que bom. Final do caput do 69, ele diz: no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. O que é que ele está dizendo? Olha, gente, se por acaso a gente tiver condenação por crime de reclusão, apenado com reclusão e crime apenado com detenção, primeiro vai executar, vai cumprir a pena da reclusão e depois cumpre a da detenção. É o que diz o código. Na prática, não é assim que funciona. Inclusive, eu nunca vi nenhum doutrinador explicar essa segunda parte do caput do 69. Nunca vi. Eu vi uma vez só ninguém fala disso. Mas aí uma vez eu encontrei um cara que fala exatamente o que eu já digo há muito tempo para todas as turmas que eu dou aula. Como é que funciona na teoria? Vamos imaginar, deixa eu ver aqui rapidão, se eu consigo aqui descobrir.
Meu Deus, rapaz, como é que eu não consigo achar aqui? Vamos imaginar, a título de exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, só pra gente... Ah, não, tá aqui, beleza. Vamos imaginar o seguinte: eu injuriei alguém, pratiquei o crime de injúria e pratiquei estupro. Foram duas ações, né? A prática de injuriar e a outra ação do estupro. Injúria, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Estupro, de 6 a 10 anos de reclusão. Não sei nem se tem multa, mas eu acho que não. 213. Tem não. Só 6 a 10 anos de reclusão. Então pronto. Um é crime de detenção, outra de estupro. O que é que o código diz? Olha, quando tiver de reclusão e de detenção, cumpre primeiro a de reclusão, depois a de detenção. Vamos imaginar que eu peguei 6 meses pelo crime de injúria e 6 anos pelo crime de estupro. Tecnicamente, como vai ser a minha sentença ao final? Né? Ele vai dizer, olha, como praticou em concurso material, condena o Márcio cumulativamente a 6 anos de reclusão e a 6 meses de detenção. Maravilha. Na prática, como funciona? Eu vou cumprir, papai, 6 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade. 6 anos e 6 meses, meu regime inicial é o semiaberto. Eu vou ter que cumprir dentro daquele do 112, qual faixa que eu vou me enquadrar, se eu sou reincidente, se eu não sou, se o crime foi com violência, se não foi, né? Se é hediondo, se não é, se eu sou reincidente em crime hediondo ou não, vou ver a faixa e vou progredir, contabilizando 6 anos e 6 meses como sendo minha pena total. Tá boa. Isso é na prática. Tecnicamente seria concurso material, 6 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Tem juiz que simplesmente diz, concurso material, condenando o Marvel a 6 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade. Porque reclusão e detenção é pena privativa de liberdade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Onde eu quero chegar? Eita, primeiro executa a reclusão. Beleza. Qual é a reclusão? 6 anos. Então, vou cumprir primeiro minha pena de reclusão. Vou para o semiaberto, colônia agrícola, progrido para o aberto, cumpro na casa do albergado e ao final do cumprimento dos 6 anos da minha pena, o que acontece com o Marvel? Quem cumpre uma pena, o que acontece com ele ao final? Quem termina de cumprir a sua pena, o que tem que fazer? Ser solto, perfeito, tranquilo. Vida que segue, né, pai? Ressocializado, não é isso? Volta para a sociedade. Não. Por essa segunda parte do capítulo do 69, não. O cara vai ter que voltar para o sistema para cumprir os 6 meses dele da pena privativa de liberdade do tipo detenção. Olha que incongruência. O cara cumpre uma privativa do tipo reclusão, 6 anos no sistema, achando que está livre e vai ter que voltar para o sistema para cumprir 6 meses lá na casa do albergado. Olha que loucura. Mas, de qualquer jeito, é o que o código fala. Na prática, nunca vi isso na minha vida. Nunca nenhum doutrinador explicou isso, como é que funciona.
O que eu sei e digo para vocês é que na prática, papai, foram 6 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade, iniciar o regime semi-aberto, progride para o aberto, terminou tudo, tchau e bênção, ressocializado, como diz o peão, vive tua vida. Acabou. Se alguém, por acaso, encontrar alguém que explique como essa segunda parte, na prática, aí do caput do 69, me avisa, pelo amor de Deus, para eu aprender. Eu não sei. Eu só sei o que está no papel. E o que vocês vão encontrar nos livros é simplesmente uma repetição do que está na parte final. E que quando for pena de reclusão e de detenção, vai cumprir primeiramente a de reclusão. É só isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho, acho que eu tenho um livro aqui. Vamos ver o que ele diz, esse bonitão do Morumbi. Ver se ele fala, né? Concurso de crimes. Concurso de crimes. Puxa, acho que isso aqui ele nem fala. Homogêneo, heterogêneo, a soma das penas. Tá aqui, ó. Que belezura. Isso aqui é o... Já digo. O que ele diz aqui, ó? A soma das penas. A soma das penas propriamente dita só é possível quando os crimes cometidos forem apenados com a mesma espécie de sanção. Assim, se o réu for condenado por furto e estelionato, ambos apenados com reclusão, a 1 ano por cada um dos crimes, a pena final será de 2 anos de reclusão. Fato. O mesmo raciocínio se aplica se os delitos forem apenados com detenção. Claro, 1 ano de detenção com 1 ano de detenção, final da pena, 2 anos de detenção. Se, entretanto, as penas privativas de liberdade forem distintas, não haverá soma no sentido aritmético. Em tais casos, estabelece a parte final do art. 69, que o juiz fixará as 2 penas sem somá-las, e o réu cumprirá primeiro a pena de reclusão e depois a pena de detenção. Como eu acabei de falar para vocês, no final das contas, o juiz, tecnicamente, ele vai dizer, já que é reclusão e detenção, ele diz, olha, condena o Margo em concurso de crimes a 6 anos de reclusão pelo estupro e a 6 meses de detenção pelo crime de injúria. Fato. Agora, como é o cumprimento, a execução disso? A primeira, a reclusão, depois a detenção. Ninguém fala, viu como ele não diz? Ele diz. E o réu cumprirá a primeira pena de reclusão e depois a de detenção. Beleza, papai, só sei. Agora, como é isso? Se alguém souber, me avisa, pelo amor de Deus, que eu sou louco para aprender isso. Eu não sei como é que funciona. Na prática, como funciona? Não foram 6 anos de reclusão e 6 meses de detenção? Soma tudo, lindo. 6 anos e 6 meses, joga o cara no semiaberto, vem progredindo, chegou no aberto, cumpriu tudo, terminou tua pena, ressocializado, tira para fora, pai. O mundo é teu novamente, vai praticar crime de novo. Pronto. Na prática é assim, tá? Beleza? Visualizaram a situação? Beleza, beleza? Vai já acabar a chamada, eu passo outro link. Vou voltar lá para o 69, parágrafo 1º. 69, parágrafo 1º.
Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais, será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Beleza, o que é que ele está dizendo? Ora, gente, se eu fui condenado a 4 crimes em concurso material, eu peguei pena de 2 anos, de 4 anos, de 8 anos e de 10 anos. 10 com 8, 18, 18 com 4, 22, 22 com 2, 24 anos minha pena final. Concurso material de crimes, concurso real de crimes. Soma tudinho, beleza. 4 ações, 4 crimes, soma tudo, 24 anos. Eita, mas peraí, o crime de 2 anos e o crime de 4 anos, pelo que eu vi aqui, obviamente, né, gente, que eu estou falando, estou trazendo para vocês exemplos, hipóteses. Vamos imaginar que esse crime de 2 anos que eu peguei e de 4 anos, haja a possibilidade de substituição da pena. O de 8 e o de 10 não vai dar para substituir, né? Crime doloso, mais de 4 anos não tem como substituir. Qualquer que fosse a pena em crime culposo, tudo bem. Mas como é doloso, não dá para substituir. Então, o parágrafo 1º diz exatamente isso. Ora, se um dos crimes não couber a substituição, por mais que para os outros caiba a suspensão, e a suspensão, quando ele fala de forma ampla, tanto o sursi, né, a suspensão condicional da pena, quanto a própria substituição da pena para outros crimes, nós não vamos poder suspender o cumprimento delas, ou substituir, porque não tem sentido. Como é que eu vou ficar no sistema, no regime fechado, pelos 2 crimes que não foram substituídos, de 8 e de 10 anos, que dão 18 anos, né? Eu vou ter que ficar no fechado, lá na penitenciária, né? E como é que eu vou ficar do lado de fora, tendo minha pena substituída pelo de 2 e 4 anos, livre e tendo que prestar, por exemplo, serviço à comunidade? Não se compatibilizam, não é isso? Não tem como. Estão entendendo? Por isso que o Código diz, olha, para um dos crimes, se não substituir, para os outros, papai, nem interessa se vai substituir, se vai suspender ou não, porque não vai adiantar. Vai ter que cumprir tudo mesmo dentro do sistema. Conseguiram visualizar o parágrafo 1º do 69? Tá? Ora, se não substitui para um, não adianta substituir para os outros. Tá bom? Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Pronto, aqui ele já traz o seguinte, olha, no parágrafo 1º não podia substituir, porque uma delas não deu para substituir. No parágrafo 2º ele já diz o seguinte, ele diz, olha, mas se der para substituir todas elas, vamos pensar que eu fui condenado a 4 crimes. Eu peguei um crime de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e de 4 anos. Dá para substituir todas as 4. 4, com 3, 7, com 2, 9, com 1, 10. Isso, professor, 10 anos, mas não dá. Não, mas individualmente dá para substituir todas. Essa aqui ela substituiu por 2 restritivas, substituiu por prestação de serviço à comunidade de pena pecuniária. No outro, de 2 anos, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. No terceiro, de 3 anos, ele substituiu por limitação de fim de semana e interdição temporária de direitos. E no quarto, ele substituiu por perda de bens e valores e limitação de fim de semana. Pronto, beleza. Todas essas substituídas por restritivas de direitos que forem iguais, que são compatíveis entre si, elas vão ser cumpridas juntas. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade só foi substituída na pena de 1 ano com a pena de 2 anos, não é isso? Então, 1 ano com 2 anos são 3 anos. Eu vou passar 3 anos dos 10
prestando serviço à comunidade. Pena de 1 ano e pena de 2 anos. O crime de 3 anos e o crime de 4 anos, ele substituiu por limitação de fim de semana e prestação pecuniária. Então, eu vou passar 3 anos com limitação de fim de semana. Mas no de 4 anos, ele também substituiu por limitação de fim de semana. Então, somos 3 anos da anterior, da pena de 3 anos, com a pena de 4 anos. Na verdade, dos 10, eu vou passar 7 com limitação de fim de semana. E assim faz. O que for igual, compatibiliza. O que não for, cumpre de uma outra forma, sucessivamente, ou cumpriante. Professor, e as de prestação pecuniária? Vê, papai, quanto foi cada uma delas, soma tudo, e eu vou pagar. Professor, porque ele condenou em 50 salários mínimos numa e 100 salários mínimos na outra. Pronto, papai, junta tudo, não dá 150? Vou pagar 150 salários mínimos de prestação pecuniária. Professor, mas teve também de perdas e bens e valores. Quanto foi que ele arbitrou de perdas e bens e valores? Professor, ele arbitrou em 30 mil reais. Então pronto, vou pagar os 30 mil reais. Da perda de bens e valores, 150 mil da prestação pecuniária, os 3 anos de prestação de serviço à comunidade e os 7 anos de limitação de fim de semana. Tá? Quando for possível, substituir para todas as penas. Tá bom? Gente, só antes de eu começar a falar do concurso formal, tiveram a curiosidade de olhar os 2 vídeos na plataforma sobre dosimetria da pena? Mas está lá, viu? Uma teórica e a outra prática. Mas está lá, viu? Explicadinho, bem direitinho. É bom dar uma olhadinha depois, para relembrar. Beleza, né? Então, conseguiram captar a mensagem do concurso material, né? 2 ações ou omissões, 2 e 2 ou mais crimes. 2, né? A gente soma as penas, né? É o que a gente chama de critério da cumulação. Sauna perde, pai, com esse ar-condicionado. Sauna tá perdendo. Tá doido. Concurso formal, artigo 70. O que é que diz o artigo 70? Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se entre... Beleza. De novo, vou falar lá do concurso formal, tá? Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Beleza. O que ele está trazendo aqui para a gente a respeito do concurso formal ou ideal, né? Concurso formal, também chamado de concurso ideal. Aqui, olhem só. Nessa situação, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, é só uma ação ou omissão,
e desemboca para a prática de 2 ou mais crimes. No concurso material, são 2 ações ou omissões, né? 2 ou mais ações ou omissões, para 2 ou mais crimes. No formal, já começa a diferença daí, ó. É uma só ação ou omissão. E, obviamente, 2 ou mais crimes. Tem que ser, é concurso, né, de crimes. Então, no material, 2 ou mais ações ou omissões, e no formal, uma ação ou uma só omissão. Tá? Beleza. Prática de crimes, 2 ou mais crimes, da mesma forma, idênticos ou não os crimes, não tem problema. Como é que se resolve no concurso formal uma prática de 2 ou mais crimes, de vários crimes? Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, se elas forem diferentes, né, as penas. Basta pegar a mais grave. Mas, se elas forem iguais, se iguais as penas, basta que a gente pegue somente uma delas. Para um caso ou para o outro, né, com penas iguais ou penas diferentes, pegando a mais grave quando tem penas diferentes, e pegando qualquer uma delas quando as penas forem iguais, para qualquer caso a gente sempre vai aumentar, vai exasperar essa pena de 1/6 até metade. Aqui o critério utilizado não é o critério, tá, da cumulação de penas. Aqui o critério é o da exasperação de penas. Tá? A gente vai só exasperar a pena. Vai só dar uma aumentada nessa pena. Não vai somar as penas dos crimes em concurso. Tá bom? Beleza, Marvio? Então, aí para variar, né? Como é que funciona? Vamos imaginar o seguinte. Marvio resolveu sair daqui mais cedo, vou me embora agora e vou lá passear no shopping da ilha. Quando eu chego no shopping da ilha, eu olho minha esposa com o Ricardão. Ah, miserável! Vou matar o safado. Pego o fuzil dentro do carro, pego a doida. Dou um tiro para matar o safado. Acontece que o tiro, além de pegar nele e matou o Ricardão, o tiro pegou também na minha mulher e matou minha mulher. Então, na verdade, com uma só ação, eu tive como resultado 2 crimes, perfeito? Um na forma dolosa, que eu quis matar o Ricardão e matei, e o outro na forma culposa, que eu não queria matar minha mulher, mas matei, na forma culposa, né? Então, com uma só ação, com um tiro só, eu pratiquei 2 crimes, um doloso e um culposo. Nessa situação, como é que vai ser a minha pena? Para 2 crimes que eu pratiquei. Beleza. Vamos fazer a dosimetria dos 2 crimes. Faça a dosimetria do crime de homicídio doloso em relação à vítima Ricardão. Vai lá. Pena base de Marvio, culpabilidade, antecedente, conduta social, aquela coisa toda, atenuante, agravante, causa de diminuição, causa de aumento. Pena de Marvio para o Ricardão, 12 anos. Faça a dosimetria do crime de Marvio contra a esposa, homicídio culposo. É de 1 a 4, se eu não me engano. Beleza, maravilha. Pena base, atenuante e agravante. Crime cometido contra o cônjuge, né? Já vai ter essa agravante. No final das contas, minha pena, que era para ser de 1 a 4, ficou em 2 anos do crime de homicídio culposo.
Como é que ele diz? Olha, como é concurso formal, uma ação e dois resultados, nesse caso, as penas, os crimes são iguais ou são diferentes? Tanto faz. O que vai interessar para a gente? As penas. As penas são iguais ou são diferentes? São diferentes, né? Uma de 12 anos e uma de 2 anos. Como é que se resolve? Quando as penas são diferentes, a gente pega a mais grave e aumenta de 1/6 até metade. Professor, mas como é que é esse aumento aí de 1/6 até a metade? Isso fica ao critério, ao bel prazer do magistrado? É. Tem aquela questão que quanto mais crime cometer, mais vai agravando. Pronto, mas aí, o que acontece? A doutrina, né, e a jurisprudência até encampa isso na boa, o que eles fazem? Eles trazem uma tabelinha, né, exatamente, da quantidade mínima de crimes para a quantidade máxima de 6 ou mais crimes nesse intervalo de 1/6 até a metade. Deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui. É mais ou menos isso. Pai, eu não quero matar minha cabeça, eu vou logo pescar bem aqui. Cadê meu pai? Vê se eu encontro. Tá aqui, achei. Então, o que a doutrina e a jurisprudência fazem? Ela diz assim, olha, se tu praticar 2 crimes em concurso formal, tu aumenta de 1/6. Se forem 3 crimes, tu aumenta de 1/5. Se forem 4 crimes, tu aumenta de 1/4. Se forem 5 crimes, tu aumenta de 1/3. Se forem 6 ou mais crimes, aí tu aumenta da metade. Gente, isso não é regra. Isso é só um parâmetro. Tá? Uma coisa mais tranquila, mais fácil, proporcional, razoável. Mas isso não é obrigatório. É só um parâmetro. Fácil. Pô, 2 crimes, 1/6, que é o mínimo possível, e no mínimo também são 2 crimes, né? Para poder dar concurso. E de 6 ou mais, tu já bota a metade para aumentar. Tá bom? Tanto faz. Essa, em regra, é a aplicação que os magistrados costumam fazer. Isso vocês vão encontrar na doutrina também falando. Tá bom? No mínimo 2 crimes, aumenta do mínimo, que é 1/6. 6 ou mais crimes, aumenta do máximo, que é metade. Tá bom? Perfeito? Logo, se eu peguei a pena mais grave é de 12 anos, a gente vai exasperar de 1/6, que é o mínimo. 1/6 de 12, 2 anos, né? 12 dividido por 6 dá 2. Então, minha pena final em concurso formal será de 14 anos. Tá bom? Perceberam a situação, né? Entenderam? Tá? Depois eu vou dar um exemplo também com a pena de 12 anos, só que minha pena do concurso do homicídio culposo, eu vou colocar em 1 ano e meio, não vou colocar em 2 anos, eu vou colocar em 1 ano e meio, tá? Para a gente poder entender o que o código vai falar lá na frente. Então, beleza. Olha só. Maravilha. Conseguiram entender essa primeira parte do concurso formal? Uma ação, 2 ou mais crimes, o que a gente faz? A gente só exaspera, né? Usa o critério, né, da exasperação, de 1/6 até metade. Se as penas forem diferentes, pega a mais grave, que aumenta de 1/6 a metade. Se as penas são iguais, pega
Uma só delas, já que elas são iguais mesmo, né? Pega uma só e aumenta de 1/6 até a metade. Ok? Maravilha. Segunda parte, né? Última parte do artigo 70 do concurso formal. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Beleza, o que o legislador pensou aqui? O que ele está dizendo para a gente? Olha, se por acaso a tua ação ou a tua omissão, né? Tua única ação ou tua única omissão, se ela for dolosa e essa tua ação, essa tua omissão, tiver como resultado desígnios autônomos, resultados independentes, resultados que efetivamente tu querias dolo, né, na forma dolosa, a gente não vai usar o critério da exasperação. Aí a gente usa cumulativamente essas penas, ou seja, consoante o disposto no artigo anterior, que trata da acumulação das penas, da soma das penas dos crimes. Exemplo, para ficar claro como é que funciona essa segunda parte, essa última parte do caput do 70, do concurso formal. Vou para o mesmo exemplo. Saí mais cedo daqui, fui lá no shopping da ilha, encontrei o Ricardão com minha esposa. O que eu pensei agora? Vou matar os dois. Eu não quero só matar o Ricardão. Eu quero matar os dois. Volto no carro, pego a bazuca. Beleza. Preparo a bazuca, atiro. Pum! Mato os dois. Professor, isso é concurso material ou é concurso formal? Me digam aí. Por que é material? Quantas ações eu pratiquei? Uma ação com quantos resultados? O que é uma ação com 2 resultados? Que tipo de concurso de crime é esse? Continua sendo formal. Continua sendo formal, gente. Uma ação, 2 ou mais crimes, continua sendo concurso formal. A diferença é na solução da aplicação das penas. E aí o legislador disse, olha, por mais que seja concurso formal, mas nessa situação de dolo e de desígnio, de intenção independente autônoma para um crime e para outro crime, a gente não vai aplicar a exasperação, que é o correto, normal do concurso formal. Nós vamos aplicar a acumulação, a soma das penas. Foi só isso. Ele viu diferente, continua sendo concurso formal. Uma ação, 2 resultados, acabou, pai. Concurso formal. Agora, como é o sistema? É o sistema da acumulação, o critério da acumulação ou da exasperação? Beleza. O da exasperação, nessa primeira parte. O da acumulação na segunda, com desígnios autônomos. Porque senão, ia ficar muito fácil. Beleza, vou pegar, dar um tiro e mato os 2. Concurso formal, matei os 2, qual vai ser a maior pena? Vai ser a dela, né? Eu quis matar minha esposa e quis matar o Ricardão. Pena para o Ricardão, 12 anos. Pena para minha esposa, sei lá, vai ser 14 anos, 15 anos, não sei. Poxa, Marcos, mas por que com a esposa é maior? Claro, tem a agravante de eu ter praticado o crime contra o cônjuge. Então vai ser maior do que do Ricardão, isso é óbvio.
E aí, qual é a solução para isso? Se fosse normalmente no concurso formal, pega a maior pena, 14, sei lá, e aumenta de 1/6 até metade. 1/6. 1/6 de 14. Daria, sei lá, 2 anos e meio, vamos dizer. 2 anos e meio. Então, minha pena passaria a ser, na verdade, em concurso formal, de 14 anos, de 16 anos e 6 meses. Obrigado. Porra, beleza. Olha só. Para quem ia pegar 14 de um e 12 do outro, que se somasse daria 26. Papai, estou pegando só 16 anos e 6 meses. Isso aí foi no lucro. Aí o legislador, não, lindo. Nessa tua brincadeirinha aí, de desígnio autônomo do ter agido de forma dolosa para os crimes que tu praticaste, a gente não vai exasperar. A gente vai somar as penas. Perfeito? Tá? E aí, a doutrina classifica o concurso formal de que forma? Quanto à identidade de crimes, ele classifica o concurso formal em concurso formal homogêneo, crimes iguais, né? Homicídio doloso. E o heterogêneo em crimes diferentes. Ah, tentei matar o Ricardão, não matei o Ricardão e causei lesão corporal na minha esposa. Né? Homicídio e lesão corporal, heterogêneo. Do mesmo jeito que ele classifica também em concurso formal perfeito, que é exatamente essa primeira parte do artigo 70, que diz o quê? Que quando uma situação ou omissão pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, vai se aplicar a pena mais grave, se elas forem diferentes, ou então se forem iguais, qualquer uma delas, e aumenta sempre de 1/6 até metade. Esse é o concurso formal perfeito, que é o da exasperação. Essa última parte, a doutrina classifica de concurso formal imperfeito. Tá? É concurso formal, só que é um concurso formal imperfeito, onde a gente usa o sistema, o critério da cumulação. Ação, omissão dolosa, desígnios autônomos. Tá? Concurso formal imperfeito, beleza? Maravilha? Parágrafo único do artigo 70. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. O que ele está dizendo? Olha, pelo critério da exasperação, ou mesmo no caso da acumulação, quando a gente aplicar a exasperação de 1/6 até metade, esse aumento, essa exasperação, não pode ficar maior do que se a gente estivesse somando as penas, cumulando as penas. E aí foi onde eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, mas mudando só a quantidade da pena em relação ao homicídio culposo do cônjuge. Vamos para o mesmo exemplo, para a gente entender que essa exasperação não pode ficar maior do que a acumulação. Exemplo, saí daqui mais cedo, cheguei lá no shopping da ilha, Ricardão e minha mulher, vou matar um miserável. Ai, feliz! Atiro, mato o Ricardão e acabo matando minha mulher. Homicídio doloso contra ele, homicídio culposo contra ela. Tá bom? Ele pegou, sei lá, minha pena contra ele 12 anos, e ela, que foi homicídio culposo, que é de 1 a 4, por conta da agravante, eu fiquei com uma pena de 1 ano e meio. Tá? 12 anos pelo homicídio doloso, 1 ano e meio pelo homicídio culposo.
Maravilha. Uma ação, dois resultados. Um eu queria, o outro eu não queria. Primeira parte, concurso formal perfeito. Sistema da exasperação. Vou aumentar a pena de 1/6 até metade. 2 crimes, 1/6. 1/6 de 12, 2. Então, minha pena final vai ser 12 mais 2, minha pena vai ser 14 anos. Certo? Só que não pode ser 14 anos a minha pena. Porque 14 anos, ela excede a pena que seria cabível pela regra do concurso material. Se a gente somasse 14 do homicídio doloso com 1,5, ou 14 não, desculpa, 12 do homicídio doloso, com 1,5 do homicídio culposo, qual seria a pena final? 13 e 6 meses. E pela exasperação, está indo para 14. Não pode. Então, minha pena, por mais que chegue a esse patamar de 14 anos, só pode ficar limitada a 13 anos e 6 meses, em respeito ao parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. Beleza? Eita, direito penal invocado danado, pai. Eu amo. Beleza? Tranquilo? Conseguiram visualizar a situação? Tá? Tranquilo? Sim, professor. Crime continuado, artigo 71. Esse aqui é o mais balai de gado de todos. Isso aqui tem para dar e para vender, o cara escolhe. O que diz? É até 10 para as 5, aí depois 10 para as 5 é que vem o intervalo, é 10 para as 5, 5, não, 10 para as 4, aí 4 e 10, aí 5 horas, né? Então eu vou logo dar um intervalo rapidinho, quando voltar a gente fala do crime continuado e do concurso de crime em relação à multa. 5 minutinhos eu já volto, só beber uma água. Vamos continuar, né? Concurso, crime continuado. O que diz o artigo 71? Crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Tá? Então, o que ele está falando aqui para a gente? Olha só, crime continuado. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, se mais de uma ação é no mínimo 2, né? Então, o cara, com 2 ações ou 2 omissões, pratica 2 ou mais crimes, já começa a se falar também em crime continuado. Só tem um detalhe. A gente já viu quando há a prática de 2 ou mais ações ou omissões, com resultado de 2 ou mais crimes. O que é isso? Que tipo de concurso? Material, né? Eita, professor, então, olha só, se o cara com 2 ações ou omissões ou mais tem 2 ou mais crimes,
pode ser tanto concurso material quanto crime continuado, não é isso? É isso, perfeito. Professor, como é que é a diferença de um para outro? Pronto. Mais à frente, a gente começa a solucionar esse mistério. Por quê? Porque ele diz: a omissão pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Professor, o que é crime da mesma espécie? Crime da mesma espécie, gente, é crime idêntico, igual. Mesmo que seja de uma outra forma. Por exemplo, o cara que cometeu roubo majorado e roubo qualificado é crime da mesma espécie. Não é da mesma espécie quando é furto e roubo. Aí não é da mesma espécie. Quando é homicídio e estupro, não é da mesma espécie. Professor, mas foi um homicídio doloso e um homicídio culposo. E um homicídio privilegiado. São 3 crimes da mesma espécie. Tudo é homicídio. Não tem problema. Por exemplo, homicídio, latrocínio, roubo e latrocínio. Roubo e latrocínio, o roubo simples e o latrocínio, que é o roubo qualificado, são crimes da mesma espécie. Agora, o homicídio e o latrocínio não são crimes da mesma espécie. Um é um homicídio e o outro é o roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio. Um é homicídio e o outro é roubo. Aí não são da mesma espécie. Mas aí, crimes da mesma espécie, também ainda não diz muita coisa para a gente saber se é concurso material ou crime continuado. Porque se o cara cometeu, por exemplo, 2 roubos com 2 ações, pode ser concurso material, como pode ser também crime continuado. São iguais e são, obviamente, além de serem iguais, são da mesma espécie. Então ainda não mudou nada. Ainda pode ser tanto concurso material quanto crime continuado. Mais à frente, o que é que diz o 71? Pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Na verdade, o que a gente deve entender desse primeiro, né, é que o crime subsequente seja, né, a continuação do crime anterior. Tá? Na verdade, o sentido é esse. Então, o que é que acontece? Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Quando ele fala mesmo lugar, condições semelhantes de lugar, o que a jurisprudência entende? Né? Que esses lugares sejam... Como é padrão? E se ele praticar o crime aqui e depois praticar o crime em São José de Ribamar? Configura crime continuado? Por semelhança de lugar? Sendo da mesma espécie, isso configuraria, no caso, como diz o Código, pelas condições de lugar. Então, por exemplo, no caso de um caso efetuado, no caso do ele está prendendo ele aqui, a pessoa aqui, e depois ela leva a pessoa para outro lugar. Não continua sendo esse lugar, seria o mesmo, uma casa que é levada para a empresa? Não é o local em si. Não, pô. Está sendo preso em uma casa. Eu tiro uma casa de São Luís para uma casa em Ribamar. Mas o lugar é o mesmo? Não. O que ele fala em condições de lugar é isso. Entendeu? O cara está praticando sempre daquele lugarzinho. O que a jurisprudência fala em relação ao lugar, gente?
Até cidades próximas dá para configurar o crime continuado em relação às cidades próximas. Lugares próximos. O cara saiu, cometeu o crime anterior aqui em São Luís, depois num outro lugar em São Luís também, e depois continuou cometendo, agora só que lá em São José de Ribamar. Configuraria o crime continuado? Configuraria, pela jurisprudência, sim. Tá? Beleza. Condições semelhantes de tempo. O que seriam essas condições semelhantes de tempo para configurar o crime continuado? Né? Mesmo horário? Mesmo dia? Mesmo intervalo de tempo? O professor, ele cometeu o crime 9 horas da manhã, e já cometeu 3 horas depois, e 3 horas depois já cometeu o outro, sempre no intervalo de 3 horas. Seria essa a condição de tempo? O que a jurisprudência fala? Né, que, em regra, a prática entre um crime e outro tenha passado, no máximo, 30 dias. Acontece que a jurisprudência, inclusive, já aceita até 1 ano. Por que a jurisprudência chegou nesse tempo, né, nesse lapso temporal de 1 ano, para caracterizar o crime continuado? O cara que sonega todo mês, no prazo de 30 dias, ISS ou ICMS, seja lá o que for, 30 dias é o intervalo de um para o outro, em tese, crime continuado. Eu sou mais 1 ano, por quê? Porque eles viram a hipótese de imposto de renda. Há 3 anos que eu venho sonegando imposto de renda. Soneguei 2019, soneguei 2020, soneguei 2021. Como o imposto de renda é só de ano em ano, eu só posso repetir nesse mesmo tempo de 1 ano. Então ele tem aceitado, tá, gente? Tempo, lugar, que é mais que ele fala? Maneira de execução, né? Ou seja, o modo de execução. Qual é o caqueado que o cara usa para conseguir cometer esses crimes? O que isso significa? Significa exatamente o modus operandi, né? Ou seja, como ele age para poder conseguir cometer esses delitos. Ele chega numa porta de uma casa, pedindo uma água, a pessoa dá as costas, ele entra, furta a chave do carro sem a pessoa olhar, depois ele vai para o carro, furta o carro, né? Chega mais à frente com esse carro, vê alguma coisa na frente de uma loja, seja lá o que for, pega e furta, põe dentro do carro e vai embora. 3 crimes. Furtou a televisão de dentro da casa, botou dentro do carro que ele furtou, e ainda furtou mais um negócio lá na frente, numa outra loja. 3 furtos. E sempre ele tem feito assim. Então, a maneira dele executar, dele praticar, é sempre assim, esse modus operandi. Chega lá mansinho, pega o copo d'água, a pessoa vacila, ele coloca a televisão para lá, depois pega o carro e vai embora. E lá na frente, mesma coisa. Não, minha senhora, a senhora podia ver para mim aí um copo com água e toda a pessoa entra, ele rouba a loja. Rouba não, furta, né? Desculpa. Bota umas roupas que estavam lá na frente, põe dentro do carro e vai embora. 3 furtos. Né? Ou seja, a mesma maneira de execução, o mesmo modus operandi. Tá? Ou também
para se configurar, como diz aqui, cadê meu pai? E outras semelhantes, ou seja, maneira de execução e outras situações semelhantes, né? De abordagem, de localização, de tempo, seja lá o que for, né? Num carro, numa moto, num sinal, situações que podem configurar que os crimes subsequentes sejam havidos como a continuação dos anteriores. Foi, pediu a água, entrou, furtou a televisão, furtou o carro, foi numa outra casa, pediu um copo d'água, furtou agora um videogame, um celular, saiu, foi numa loja, a pessoa pediu um copo com água, a pessoa entrou, ele tirou umas roupas que estavam lá na porta, umas bacias, seja lá o que for, colocou dentro do carro e foi embora. Então isso vai configurar o crime continuado, né? Que a gente não vai encontrar essa mesma situação no concurso material. Então, se, por acaso, esses crimes da mesma espécie, ou até iguais, forem praticados, né, pelas mesmas condições de tempo, de lugar, modo de execução, ou outras semelhantes, e que os posteriores sejam a continuação dos anteriores, ou do crime anterior, acabou, papai. Isso configura concurso de crimes na modalidade, na espécie, no tipo crime continuado. Fechou? Ixi, então, se deduz disso que o concurso material, ele é residual. Se a gente analisar o conjunto da prática dos crimes, duas ou mais ações ou omissões, com dois ou mais crimes, e chegar à conclusão que isso efetivamente configura a prática de crime continuado, né? Então, automaticamente a gente já exclui o concurso material, não pode ser concurso material. Agora, se a gente chegar dois crimes, duas ações, dois crimes, crimes iguais, pode ainda ser concurso material e crime continuado. Mas aí não tem nada semelhante a tempo, lugar, modus operandi, então já não é crime continuado. Pô, então se não é crime continuado, só pode ser concurso material. 2 e 2, né? Então, o concurso material, ele é residual do crime continuado. Se for crime continuado, esquece que não é concurso material. Agora, se não for crime continuado, papai, certeza que é concurso material, não tem por onde. Tá? Ele é residual. Beleza, gente? Tranquilo? E aí ele fala aqui também, no parágrafo único do 71. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 6 circunstâncias judiciais daquelas 8 lá do 59. Aí só não tem consequências e comportamento da vítima. Então, levando em consideração essas 6 circunstâncias judiciais, né, num crime praticado contra vítimas diferentes, foi crimes cometidos com violência ou grave ameaça, o juiz pode aumentar apenas de um só dos crimes, se essas penas forem idênticas, ou pegar mais grave, se elas forem diversas, e aumentar até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código.
Inclusive, gente, no artigo 71, esqueci de falar, mesmo sistema da exasperação. Só que lá no concurso formal era de 1/6 até metade, no crime continuado é de 1/6 até 2/3 o aumento. Tá? Até 2/3. Maravilha? Vítimas diferentes. Violência ou grave ameaça à pessoa, considerada culpabilidade antecedente, o juiz pode aumentar até 3 vezes essa pena. Tá bom? Pega mais grave, se elas forem diferentes, pega uma só, se elas forem iguais, e aumenta o triplo, pai. Até 3 vezes. Tá bom? No crime continuado. Maravilha? Tranquilo? Quer falar alguém? Multas no concurso de crimes. Beleza. Como é que a gente faz no concurso de crimes em relação à multa? Porque na pena privativa de liberdade, a gente já viu. No concurso material, vai somar as penas privativas de liberdade. No concurso formal perfeito, exaspera. No concurso formal imperfeito, soma. E no crime continuado, exaspera. E a multa é a mesma coisa? Não. O que diz o 72? No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Significa dizer o quê? Que a multa não tem critério de exasperação. Para multa, sempre ela vai ser aplicada de forma cumulativa, ou seja, distinta e integralmente. Tá bom? Significa dizer, se por acaso eu pratiquei 2 crimes em concurso formal perfeito, aquele lá do Ricardão e da minha esposa, 12 anos e 1 ano e meio. 12 anos e 2 anos. 12 anos aumenta de 1/6, 1/6, 2 anos, minha pena vai para 14. Tranquilo, maravilha. Mas tem a multa também, professor. Num crime, exemplo, tá, gente, que eu estou dando. A multa foi 120 dias multa e no outro foi só de 40 dias multa. Como foi concurso formal perfeito, pega a mais grave dos dias multa, 120, e aumenta de 1/6 até a metade, aumentaria... Não, para multa não tem isso. Para multa, se foi 120 com 40, 120 mais 40 dá 160 dias multa, vai ser a minha pena. Tá? Para multa, sempre a gente aplica distinta e integralmente. Aplica tudo, soma tudo. Maravilha? Beleza? Então, por hoje é só. Vou parar a aula bem aqui, tá bom? Só para a gente dar esse pontapé inicial do segundo tempo. Lá na frente a gente continua, tá, gente? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.